Olá, o assunto do vídeo de hoje é equilíbrio químico e eu estarei resolvendo um exercício de exemplo para vocês. O meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Vamos entender esse exercício. Sob certas condições, nitrogênio e oxigênio reagem para formar o óxido de nitrogênio. O que vocês precisam de saber para entender o exercícios de equilíbrio químico? Vocês precisam de entender o que é antes do equilíbrio, o que acontece durante o equilíbrio e o que acontece no equilíbrio. Tudo bem? Primeira coisa de tudo, antes de tudo, first of all, é balancear as reações. Então, vou botar N2 mais O2, que vai dar N2O. Vamos começar pelo nitrogênio. Um aqui e um aqui, porque a quantidade de nitrogênio fica igual à quantidade dos produtos. Um oxigênio aqui, meio aqui. Não é legal deixar na forma fracionária. Vamos multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar 2N2 mais 1O2, que vai dar 2N2O. Quando o exercício não fala que tem o produto, você considera que o produto é zero. Por quê? Inicialmente, a gente só tem reagente. Para esse reagente começar a reagir para formar o produto. A gente está tratando de uma questão de equilíbrio químico. Então, no início, antes do equilíbrio, você tem as concentrações dos reagentes, mas ainda não tem produto, por isso que é zero. Olha o que está falando aqui, que 0,482 mol de N2 está no recipiente de 10 litros. Então, concentração de N2 vai ser número de mols de N2 sobre o volume. O número de mols é 0,482 mol sobre o volume, que é 10 litros. Então, a concentração de N2 vai ser 0,0482 mol por litro. E a concentração de O2? Vai ser o número de mol de O2 sobre o volume. O número de mol de O2 é 0,933 mol sobre o volume, que é 10 litros, divisão por 10, anda com a vírgula para a esquerda, 0,0933 mol por litro. Tudo bem? Aí, o que você tem que saber? Você sabe que a questão falou, né? Deu a concentração. Então, a concentração de N2, inicialmente, vai ser 0,0482. Por quê? A questão falou. E a concentração de O2? 0,0933. Por quê? A questão falou. Então, olha esse valor dessa constante. O que isso significa? Quando uma constante de equilíbrio químico ela é muito pequena, isso significa que tem muito mais reagentes do que produto. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que muito pouco desses reagentes irão reagir para poder formar esse produto. Que quando você analisa a solução, você vai ter muito mais N2 e O2 do que N2O. É isso que diz uma constante de equilíbrio baixa. Por quê? Porque quando as reações estão em equilíbrio, essas duas reações estão ocorrendo. Os reagentes estão reagindo para formar produto e o produto está se desintegrando para formar reagente. Então, essas duas reações estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Significa que pouco, quando a constante é baixa, igual nesse caso, que é numa escala de menos 13, significa que poucos desses reagentes estão indo para os produtos. Então, eu vou respeitar a estequiometria dessa reação. Eu vou falar quanto que desses reagentes vão para o produto. Não sei, vou chamar de X, mas eu vou respeitar a estequiometria. Quanto desse O2 vai para o produto? Não sei, vou chamar de X e vou respeitar a estequiometria. Quanto desse produto vai ser formado? Não sei, mas vou chamar de X e vou respeitar a estequiometria. Por quê? A estequiometria, ela vai mandar no equilíbrio. Então, o que acontece? No equilíbrio, o que você vai ter? Você vai ter 0,0482 menos 2x, 0,0933 menos x e mais 2x. O que acontece aqui? No equilíbrio, você tem a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tudo bem? Sempre respeitando os coeficientes estequiométricos, tudo bem? Aí, o que eu quero que vocês observem? Um pulo do gato aqui, tá? Olha, o que está acontecendo? Essa constante de equilíbrio aqui, ela está com um valor muito baixo. Vocês concordam comigo? Como
ela está com um valor muito baixo, isso significa que muito pouquinho desses reagentes irão para o produto. Se muito pouco desses reagentes vão para o produto, o que acontece? Acontece que esse valor aqui, ele vai se manter constante. Por que ele vai se manter constante? Vai variar muito pouco, vai variar em outra escala. A gente está com um número com 4 casas decimais, vai variar numa escala muito maior. No caso, numa escala muito menor, né? Então, não vai alterar esse número. Então, a gente pode assumir que esse número vai se manter constante. Por quê? Porque como a constante de equilíbrio é muito pequena, a gente pode afirmar que esse x, esse valor de x, ele vai ser muito menor do que 0,0482 e vai ser muito menor que 0,0933. Então, a gente pode assumir eles como o próprio 0,0482 e o próprio 0,0933. Vamos substituir aqui. K vai ser igual a concentração de N2O ao quadrado, que vai ser 2x ao quadrado, que eu tirei daqui, ó, sobre a concentração de O2, que é 0,933. Note que eu poderia ter colocado N2 ao quadrado vezes O2, porque a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, mas o coeficiente tem que estar no lugar certo. Ó, concentração de N2 é 0,0482 elevado ao quadrado. E quanto que é esse K? O exercício deu, que falou que é 2 vezes 10 a menos 13, que você vai multiplicar por 0,0933 vezes 0,0482 ao quadrado, que vai ser igual a 4x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x. Você vai fazer essa multiplicação na sua calculadora. Você vai pegar esse 2, vai multiplicar vezes 10 a menos 13, vai multiplicar por 0,0933, vai multiplicar por 0,0482, vai multiplicar por 0,0482 de novo, e você vai achar um resultado de 4,3 vezes 10 a menos 17. Aí você vai pegar e vai dividir por 4, e depois você vai tirar a raiz. Quando você fizer isso, você achará um resultado de 3,29 vezes 10 a menos 9. O que eu quero que vocês observem? Que, olha a concentração, vou até mudar de cor aqui. Olha a concentração, aqui tinha um 4x ao quadrado. Olha a concentração de N2O. Não é 2x? Então, eu vou ter que multiplicar 2 vezes x. Se eu achei o valor de x, vai ser 6,58 vezes 10 a menos 9. Desculpa. 6,58 vezes 10 a menos 9. A concentração de N2 vai se manter constante. Por quê? Porque a constante de equilíbrio é muito pequena, que vai dar 0,0482. E a concentração de O2 também se manterá constante, que será 0,0933. Enfim, esse foi mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo. Tchau!